Olá, pessoal, estou aqui de volta com a Vitrine Carioca na TV Carioca da Gema. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Eleonora Ricardo. Ai, quem é Eleonora Ricardo? Nada mais, nada menos que a presidente da Anitec, tô certa? Anitec. É a Anitec, isso aí. E ela também é uma parceira aqui da TV Carioca da Gema, né? Tá aí com a gente hoje, aqui gravando nos nossos estúdios, assim como você também pode vir para cá gravar com a gente, hein? Vamos lá? Então, Eleonora, conta pra gente aqui como é que é a sua trajetória, né? Que é maravilhosa, Alinha. Direto pra câmera ali e fala aí, Legal. conta como é bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Maristela. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu quero primeiro agradecer, né, o carinho, né, da equipe toda, da recepção, né? E tá podendo aqui bater esse papo com você. E que eu acho que vai ter muita coisa aí que vai surgir, vai sair muito coelhinho da cartola. Então me conta aí pra gente, pra todo mundo, né? Que quem já acompanha você há muito tempo, né? Você tá fazendo um trabalho super legal com as gravações aqui na TV Carioca. Como é que é a sua trajetória? Conta pra gente aí, como é que você chegou? Porque tem muita história aí. A gente lá já foi até no Jô Soares, contou aqui pra gente agora há pouco. Em 2007, olha lá, depois vocês procurem aí. Então, pois é, eu acho que eu construí, eu acho que uma carreira inusitada, né? Inusitada porque eu queria primeiro ser bailarina, né? Sério? Sério, queria ser bailarina porque meu pai era cantor de ópera, meu pai era cantor lírico, né? E o meu padrinho era maestro do municipal, era o André Vivante. Que bacana. Né? E eu fui criada indo na casa do Vivante, assistindo os saraus, e eles cantando trechos de óperas, operetas, e eu fui influenciada para ir para a questão do balé. Só que eu era gordinha, né? E o pessoal diz assim, gordinha, como é que vai fazer balé? E eu tinha pé chato, tal famoso pé chato. Aí, bom, enfim, fui fazer natação, saí totalmente. Mas é um esporte, pronto. Fui fazer um esporte, natação. E aí, em dado momento, quando eu vou para o meu ensino médio, eu vou para a área de tecnologia. Eu passei para o Colégio Piedade, da extinta Gama Filho, Sim. que tinha que fazer prova. Naquela época, tinha que fazer prova para estudar no Colégio Piedade. Não, você não fazia inscrição E entrava. E entrava. E eu escolhi a parte de computação. Fiquei um ano, né? Aí, nesse um ano, acabei ficando doente, tive uma doença muito grave, eu quase morri, eu tive botulismo. E quando eu voltei desse botulismo, eu me interessei pela área de saúde. Que interessante. E fui fazer patologia clínica. Eu sou sou auxiliar de patologia clínica, por incrível que pareça. Então, ela vai chegar, daqui a pouco ela chega na corporação, na educação corporativa. Porque no final isso tudo se interligou. Sim, claro. Acabou que eu acabo me preparando para a faculdade de medicina. Aí eu chego a uma conclusão, eu fui a uma instituição para fazer o estágio e eu cheguei a uma conclusão de que eu era uma pessoa empática. Tão empática que eu analisei da seguinte maneira, gente, se eu for médica, eu vou me envolver emocionalmente. E eu vou perder o distanciamento que eu preciso para exercer a profissão. Então, ainda bem, né, que eu tive essa capacidade de análise, esse entendimento, e aí eu resolvi fazer letras. Eu fui de um polo ao outro. Não, tudo bem, letras eu acho que não está tão... Mas você estava em computação. Sim. Foi para laboratório. Sim. Aí letras. Aí foi para letras. Fui para letras. Aí quando eu fiz letras, eu fiz português e espanhol e acabou que eu tinha uma professora de espanhol que trabalhava muito com tecnologia educacional.
Ah, legal. Então, eu fui influenciada, muito influenciada por essa professora. Então, a gente está falando de 84 e 85, eu entendendo as minhas dificuldades de aprendizagem, que é uma das áreas que eu gosto de estudar dentro da aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, na minha dificuldade, eu resolvi que eu ia lecionar, que eu ia dar aulas. Você pegou uma dificuldade sua para poder transformar. Para transformar. E aí eu me resolvi dentro da sala de aula. E aí eu comecei a explorar a tecnologia educacional. A tecnologia educacional, ela veio para mim para resolver as minhas questões e veio para que eu pudesse também ajudar os meus alunos como eles iam aprender da melhor forma possível, que eu pudesse facilitar o processo deles de aprendizagem. Mas porque você sentiu dificuldade para isso? Foi uma coisa que você queria ter alguém fazendo por você? Eu talvez eu quisesse que aquela tecnologia, que aplicaram muita tecnologia, ela fosse uma tecnologia mais humanizada. Sim. E aí partisse, ao invés de uma visão tipo assim, poxa, eu estou aplicando toda essa tecnologia aqui e você então tem que dar conta. Mas só que eu tinha as minhas dificuldades e a professora não soube fazer esse tipo de análise, porque eu tinha cegueira emocional. Então, eu não... Como é que é cegueira emocional? Cara, era uma coisa muito maluca, porque era só ela mandar eu ler. Sabe como é que você vê a folha de papel totalmente em branco? Ela ficava, você não conseguia enxergar. Não, eu não enxergava. Eu demorei a entender que eu tinha esse bloqueio emocional. Então, quando eu fui para a sala de aula e que eu comecei a usar a tecnologia, porque eu tinha alunos já adultos, eu tinha alunos adolescentes, eu tinha alunos que eram gagos, alguém que tinha dislexia. Então, nessas dificuldades dos meus alunos, eu tive que procurar maneiras de ajudá-los a superar. Que legal. Nessa superação, eu também superei os meus problemas. Então, é por isso que eu, até hoje, eu não abandono a questão da tecnologia, porque eu sempre tenho um olhar humanizado para ela e penso aonde eu posso e quando e com quem utilizar determinado tipo de tecnologia para resolver, facilitar a aprendizagem. E aí você está caminhando, você chegou, cheguei na educação, né? A gente conseguiu chegar na educação. Sim. Aí como foi para a corporativa? Então, justamente, eu por causa do ensino de espanhol, eu começo primeiro não só nos cursinhos, começo a preparar executivos, a trabalhar em imersão. Então, legal. eu tive um aluno que era de Furnas, por exemplo, e que nós fazíamos imersão. Ele tinha que fazer provas para sair do país, para ir para a Espanha, e tinha que ter um conhecimento técnico de espanhol. Acho que era um curso que ele ia fazer na Fenosa, na Espanha. E aí eu tive uma experiência com essa pessoa muito bacana. E dali eu comecei a trilhar, rolar, até eu chegar justamente num ponto, por causa, não só sempre procurando descobrir maneiras de ensinar e ajudar os meus alunos a superarem dificuldades, eu vou para a pedagogia. Na pedagogia, eu saiu de letras e foi para pedagogia. Fui para pedagogia porque eu queria me aprofundar nas questões pedagógicas. Caminho, super importante mesmo. E lá eu descubro a tecnologia educacional, aí como disciplina, a tecnologia educacional, comunicação e educação e treinamento. Então, eu me descobri, né, nessas 3 disciplinas, que hoje o currículo de pedagogia, ele sofreu tantas alterações que hoje eu sou da área de supervisão educacional. Naquela época, você tinha as especialidades.
A minha turma foi a última turma da supervisão educacional na UERJ. Minha formação de graduação saiu de lá. E aí, essas disciplinas para o currículo novo, eles sumiram. Caramba. E ficou só a questão praticamente do magistério. O que eu achei que foi uma perda muito grande para os estudantes da época, né? E eu tive também uma disciplina que era de administração escolar. Apesar de eu ser da supervisão, eu estudei administração e as minhas professoras da época eram professoras que tinham feito pós-graduação, mestrado e acho que doutorado na FGV em administração. Legal. Então, elas trazem aquela carga teórica e prática da FGV para dentro do curso de pedagogia. Interessante. Então, eu fui muito influenciada por elas e aí eu chego num determinado momento, para abreviar, eu começo a trabalhar não só com o ensino de espanhol, mas começo a trabalhar com os idosos. Daí que a gente estava falando da minha passagem no Jô, né? E aí, esse meu trabalho com os idosos acaba se desdobrando na capacitação dos profissionais de saúde para lidarem com a educação dos idosos, porque eles não têm, né, disciplinário de licenciatura, exceto enfermagem. Mas medicina não tem licenciatura, por exemplo. Sim. Né? Então, o pessoal que vinha da área da biomédica, né? Então, eles não tinham acesso. Então, coube a mim, à época, fazer a capacitação desses profissionais. Eu deixo a UNAT, na época, com 2.000 idosos. UNAT é o quê? Desculpe. Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ. Eu dei aula de espanhol e fui supervisora de ensino. Então, eu lá começo a utilizar a tecnologia educacional com esses idosos, começo a estimular os professores a usarem tecnologia educacional. Que legal. E desdobrar em módulos. Então, a UNAT, quando eu saio de lá para um outro setor da universidade, eu deixo ela com 2.000 idosos, 2.000 alunos e 118 cursos direcionados para os idosos e mais os cursos para os profissionais de saúde. E aí eu mergulho dentro do núcleo de estudos governamentais, que já foi extinto dentro da UERJ. Era a época do Luiz Henrique Nunes Bahia, diretor do NUSEG, e do Antônio Celso Alves Pereira, reitor da UERJ. E aí eu começo a mergulhar mais ainda na tecnologia educacional para criar um novo projeto que se chamava Escola Virtual de Política e Administração Pública, que é onde eu, Roberto Salvador, Luiz Otávio, filho dele, a gente acaba se unindo para desenvolver um primeiro projeto de ensino à distância virtual. Nossa. Da UERJ. Poucas pessoas sabem, eu não falo muito sobre isso, né? Mas, na verdade, naquela época, para construir esse projeto, nós fomos precursores também do ensino online, porque a gente começa, o Roberto vem com a experiência dele de design instrucional, Luiz Otávio já trabalhando com os roteiros, e eu vou em busca da tecnologia. E aí que você entra em pesquisa, aí você já está no corporativo. Aí, justamente, por quê? Porque eu vou para o mundo corporativo, porque é uma época em que empresas como Embratel, Caramba. Petrobras, né, a própria Vale, elas começam a comprar tecnologia para fazer ensino à distância dentro das empresas. E aí eu vou aprender com eles, entender que ambientes virtuais, porque na época ou era um ambiente americano, a IBM tinha lançado lá no Space,
Tinha Nossa. uma outra plataforma americana também, que eu agora não me lembro o nome, a PUC lançando uma plataforma, Aham. né? Que inclusive era o Alex Lucena, um dos cabeças dentro da PUC desse projeto, que a família Lucena tem muita tradição dentro da PUC, são professores, uma família de professores, são geniais, gosto muito da família, inclusive. E aí eles começam dentro da PUC com esse trabalho. E aí eu disse assim, a UERJ não tem dinheiro. Como é que a gente faz Para viabilizar. para viabilizar, criar a escola? E a gente bola um primeiro protótipo, que era um curso chamado Gestão de Unidades Hospitalares. Cara, foi nesse caminho que você foi seguindo. Aí foi. Aí, quando a gente monta esse curso, Gestão de Unidades Nossa. Hospitalares, a gente consegue capacitar a primeira turma do UP, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Que legal. Então, foi uma experiência de sucesso, né, e deu super, super certo. E dali eu começo a penetrar mais na questão da tecnologia educacional, acabo desenvolvendo também solução, desenhando, sempre, né, desenhando as soluções. Eu faço uma solução para a Universidade Estácio de Sá, uma para o Exército Brasileiro. Mas solução pedagógica com desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento, sim. Aí você juntou tudo. Juntei tudo. E aí eu começo a... Isso é uma transformação digital mesmo. Você veio impactando e transformando nessa história toda. Sim, aí eu passo pelas universidades e começo... Porque, assim, eu dentro da educação, eu sempre olhei muito a relação entre a educação e trabalho. Uhum. Talvez uma influência do Gaudêncio Frigoto, que era professor na época na UF, depois ele foi para a UERJ, influência de outros professores, da Valdete Alvarenga, com tecnologia educacional. Eu acho assim, eu tive uma geração muito perto de mim que eu acho que eu fui uma abençoada. Muita informação, muita qualidade. Com muita qualidade. E resultado. E resultado. E aí eu começo, nessa trajetória, a me aprofundar. E aí, 2003, aí eu já começo lá atrás a promover os primeiros encontros corporativos. Legal. Crio um curso de curta duração com o pessoal da Uniswan. Então, peraí, em 2000, aí você começou em 89, 88, aí em 2007 você aparece lá no Jô Soares falando da Uniswan, da UNAT. Mas eu já estava envolvida com as empresas. Então você já estava envolvida no já, processo. Porque em 2003 eu lanço o primeiro livro, que é o Educação Corporativa. Eu ia falar nele, Educação Corporativa e Transformação Digital durante... Não, essa foi depois. Não, esse foi depois. É o Educação Corporativa, Fundamentos e Práticas. E aí ele vai mostrar esse aí. Esse aí. Aí, esse livro... Pela Qualimark. Isso, pela Quality Mark, né? O Mohamed. E aí eu descubro a Ana Paula Mundim, que já tinha um livro publicado sobre universidades corporativas pela Atlas. Nós nos tornamos amigas. E aí eu falei assim, pô, Ana, vamos publicar, porque eu estou vendo que tá precisando. O pessoal está precisando de bases para criar esses programas. E aí a gente começa a envolver, na época ainda não era Claro, era Embratel, a gente tem aí Vale, a gente tem Marinha do Brasil. Então a gente começa a chamar o pessoal para começar a organizar e ali eu já tinha uma visão do diálogo entre empresa e academia. Eu sempre procurei entre a empresa e a academia, entre a prática e a teoria, sempre essa dialogicidade nos livros. E aí eu lanço esse livro. Aí é uma época que a Quality Mark também, né, foi uma boa casa, né, para mim, porque eu começo a botar um livro atrás do outro.
Aí depois desse vem o Educação Corporativa e Educação à Distância, que eu não sei se ele... Educação corporativa e educação essa distância. E aí a gente pega e começa a falar dessas questões. Mas eu usava o quê? O EAD você fazia, tá falando de coordenação, porque tem algumas ferramentas prontas, que tem o... Mas na época... eu não tinha as ferramentas de tecnologia prontas. Tantas... Não, quando eu comecei... Moodle, as nem grandes... existia Não, Moodle. não. Não tinha nada de Moodle. E o que acontece? Era uma época que quem tinha os investimentos eram as grandes empresas. Entendi. As grandes empresas. E aí a gente está falando, por exemplo, de BR, distribuidora, estamos falando de Petrobras, estamos falando de Embratel. Estúdio, aquela época que você gravava estúdio. Gravava estúdio, tinha internet. Embratel, talvez teve uma época que, inclusive, foi meu estudo na minha dissertação de mestrado, que foi sobre o tema empreendedorismo, inclusive. Em que eu vou analisar todas as ferramentas que a Embratel usou durante um curso de pós-graduação em empreendedorismo. Interessante, porque a TV Carioca, da Gema, o de Noel conta que ele também fez muita gravação. Não sei se ele comentou isso com você, de gravação de estúdio. A gente tem uma estrutura aqui para gravação de aulas também. Que é muito bom, né? Pois é super interessante. Então, quando você fala, eu me lembro que eu já cheguei a gravar, tinha uma época, a gente fez alguma coisa para o comércio exterior, lá atrás, há muito tempo atrás, que gravou. E é uma dificuldade ter esse processo, porque assim, não é só gravar até tecnologia, é você ter todo o processo. Sim. E você construiu todo esse processo. Sim, porque o que eu tinha? Na época, por exemplo, quando eu desenhei a solução para o Exército, que o Exército ia adotar, eu comecei a desenhar todo o conjunto. Eu olhava a plataforma e olhava o desenho dos materiais didáticos e eu construía a lógica. Então, a plataforma, ela tinha que suportar aquela prática pedagógica e ela tinha que suportar os materiais. Então, foi um dos desenhos que eu fiz de solução. E aí eu trouxe isso comigo até hoje, eu trago isso comigo até hoje. E assim, o EAD tem uma dificuldade no início, não foi? Para as pessoas manter o aluno, motivar o aluno. Como é que era isso? Na época, eu participei muito da ABED e da ABT, né? O Roberto Salvador, ele foi presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, onde eu bebi muita coisa da ABT. E depois da ABED, né? Foram duas co-irmãs, né? Inclusive numa época em que a ABT começou muito a militar pela regulamentação da educação à distância no Brasil. Essas são coisas... fantástica, né? Histórico, né? Trazer o Roberto para um dia falar... Não, mas eu pensei nisso agora. Você estava falando, Roberto, meu próximo... falar sobre essa questão da regulamentação. Depois é criada a BED. Inclusive, Luiz Otávio, Roberto fazem parte também da fundação da BED. E eu estava lá como associada, participando também das discussões da militância. Então, vem o artigo que regulamenta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você tem noção da época? Agora não... 2015? Não, bem antes. Foi 2010 por aí, será? Não, acho que antes. Porque ali a ABED depois toma a frente e começa a fazer uma militância mais acirrada, que aí já estava a questão da regulamentação, aí a implementação dos cursos de graduação. O MEC já estava aceitando. O MEC já estava aceitando, aí liberando. Depois uma discussão que ainda se tem sobre a questão do mestrado e doutorado à distância, que até agora não... Né, tem uma discussão ainda aí sobre essa questão porque chegou um ponto que o MEC deixava, depois o MEC pegou e cassou os programas de mestrado à distância. Não deixou, brecou mesmo, e até convencer, né, que você vê que até hoje
essa discussão sobre a oferta de cursos à distância em determinadas áreas de formação continuam até hoje. Então, por exemplo, o curso de medicina. Curso de medicina à distância, ou um curso de medicina híbrido, ou um curso de medicina presencial. Eu acho que, por exemplo, cursos em que você demanda experiência prática é insubstituível, principalmente a área de saúde. A enfermagem... Concordo com você em gênero e grau. A enfermagem, por exemplo, tem uma militância contra a questão da formação à distância dos enfermeiros, e tem toda a razão. É claro que a gente pode ter uma disciplina teórica de determinada área que não envolva a prática. Eu não digo totalmente à distância, eu digo assim, poxa, você pode usar o recurso da tecnologia educacional para apoiar o presencial. É um outro olhar. É você ter uma visão... Não substituir. Não substituir. É uma visão do hibridismo como uma metodologia de apoio ao ensino presencial. Então, eu fico pensando assim, um engenheiro que ele tem que ir a campo, ele tem que aprender matemática, que hoje é uma grande discussão, cálculo 1, em diversas áreas do conhecimento, uma dificuldade no Brasil, uma dificuldade no mundo em torno de cálculo 1. Como é que você vai deixar um engenheiro que não aprendeu o cálculo 1, que tem dificuldade, como é que ele vai construir uma ponte, como é que vai construir um edifício ou vai fazer a manutenção de um avião? Então, são coisas que dependem, sim, do presencial e dependem de um arsenal, diria assim, metodológico e tecnológico conjunto para levar esse aluno, esse aprendente, para um lugar de aprendizagem. Infelizmente, eu acho que há uma questão dos extremos, ou isso ou aquilo. Gente, por que eu não posso juntar o melhor do ensino presencial, o melhor do ensino à distância e colocar os dois para trabalharem juntos? Essa é que é a minha visão. Então, esse meu envolvimento com a tecnologia educacional e com um ambiente corporativo, ele acaba se aprofundando de uma tal forma que, por causa dos livros, eu começo a interagir com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, onde tinha um grupo que estava se dedicando a discutir as políticas públicas para a educação corporativa no Brasil e aí localizando as universidades corporativas. Porque, infelizmente... O antigo MEDIC? O antigo MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Porque o MEDIC, essa tradução é do antigo, não do atual. E aí, no MEDIC, a gente tinha os encontros anuais, eu fui relatora, eu fui palestrante. Mas você foi pela universidade, pela UERJ? Não. Não, eu fui também, digamos assim, o convite... Porque eu estava na época na universidade, então eles mandavam para eu poder ser liberada. Sim. Ainda não existia a Anitec. Tá. Ainda não existia a Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa. E aí, o que esse lugar me leva é que eu acabo ajudando o pessoal na integração e na interlocução com as empresas, por causa dos livros. Ajudar o pessoal a se mobilizar para ir para Brasília. Era um encontro anual. Que legal. E aí eu acabo, em 2006, lançando mais um livro, que é o Gestão da Educação Corporativa. Eu não sei se você conseguiu esse. Esse foi... Gestão... esse foi pela Pearson. E aí fala, esse livro... Aí esse livro, Gestão da Educação Corporativa, eu começo a trabalhar... São cases e ações de educação à distância. Ele tem a educação corporativa presencial, mas o foco, porque aí é um momento que está aquela explosão
também da tecnologia, de outras formas de ensinar, de aprender, e era uma época em que precisava se reforçar a questão da educação à distância também. Uhum. E aí a gente traz autores, cases e práticas de empresas sobre o uso dessa tecnologia educacional, sobre a educação à distância. E aí a gente lança esse livro em 2006, e que, assim, ele esgotou esse livro. E como é que eu vou te dizer? Foi um marco. Ele foi um livro que me marcou bastante a minha trajetória, porque eu acho que fixou mais meu vínculo com a tecnologia, né? Uhum. E depois disso, quando eu faço o Educação Corporativa e Aprendizagem, eu vou para uma pesquisa, aí é o meu livro solo. Ah, tá. Você resolve partir para uma pesquisa. Aí eu faço uma pesquisa com as empresas para entender quais eram as práticas, porque aí começa a se falar não só mais da educação à distância, mas de gestão do conhecimento. Começa, disse assim, falar de gestão do conhecimento, eu disse assim, gente, como é que a gente vai abordar isso? Então, o homem passa a ser o centro da construção de todo o conhecimento dentro das organizações. E aí, então, eu começo a perguntar para as empresas. Então, então, por que capacitar? Por que desenvolver competências? Que metodologias? Que tecnologias? E aí eu acho que são... Quem são os seus principais parceiros nas empresas, assim, quando você começa? É o pessoal de RH? Ou são os CEOs que entendem a sua proposta? Não, depende. Vai, às vezes, é o pessoal do RH. É porque RH tinha aquela área de desenvolvimento, embora antigamente era assim, hoje não dá mais. Olha, justamente a minha pesquisa que eu faço durante a pandemia sobre educação corporativa e transformação digital mostra uma divisão. 50% das empresas... Você está falando atual, mas naquela época, quando você fez. Aí porque eu vou lá e vou voltar aqui. Tá. Na atualidade, 50% das universidades corporativas são vinculadas ao RH. E 50% são ligadas a outros setores que não tem nada a ver. Pode ser com a área de negócios, pode ser a área de TI, pode ser com a presidência, com a vice-presidência da empresa. E aí depende do grau de maturidade dessa universidade corporativa, né? E de como a empresa enxerga essa universidade corporativa. Então, nessa pesquisa, que se eu não me engano, a gente está falando de 2009, mais ou menos isso, eu tenho uma noção de que é 2009, 2010, eu pego e converso com as empresas, aplico o questionário, e aí são 40 empresas, mais ou menos, eu acho que aproximadamente, e aí elas começam a dizer que elas investem em educação corporativa para suprir as carências de profissionais, a carência do desenvolvimento de competências, a necessidade de desenvolver os soft skills. E aí elas começam a dizer quais são as metodologias, quais são as tecnologias. Então eu quis fazer aquele livro. Esse é um livro autoral, bem pedagógico mesmo, né? Uhum. E eu trago que por conta da minha inserção junto a esse grupo pensante do MIDIC, vou à Espanha na época desse estudo e vou fazer um estudo sobre competências, trilhas de aprendizagem e certificação, para dizer aqui quais são as possibilidades de certificação no Brasil para quem faz a educação corporativa. E aí eu vou ao Ministério do Trabalho na Espanha, vou ao Ministério da Educação e vou numa outra instituição chamada Fundação Tripartita,
E aí eu descubro lá o seguinte, né? A educação corporativa lá, ela tem um outro foco, mas na época o rei espanhol, ele pega e assina um documento reconhecendo as competências desenvolvidas dentro das empresas, Como formação. como formação. Então a pessoa sai daquela empresa, ela sai como tivesse estudado em alguma universidade. E aí, essas competências profissionais, porque é uma época em que se começa a falar do projeto da União Europeia, Sim. né, para enfrentamento, para questões da competição com a China e Estados Unidos, como é que eles iam se organizar. E aí esse estudo mostra toda a organização do desenvolvimento profissional na Europa. Então, tipo, eu posso estudar na França e trabalhar em Portugal, e o meu diploma, ele não é mais só conteúdos, Sim. mas eles mostram quais são as competências que eu desenvolvi. E as habilidades que você E teve. as habilidades, tudo isso. E aí, com isso, os profissionais, ao invés de terem, né, uma redundância na formação, pô, que coisa chata, você está sempre repetindo a mesma disciplina, o mesmo conteúdo, e se você já desenvolveu tais e tais competências. Então, eles esmiuçaram esse processo a tal ponto de quando ele dá o diploma de nível superior ou a formação que ele fez ou a capacitação que ele passou pela empresa, de dizer assim, olha, esse profissional já tem esse quadro de competências desenvolvidas. Porque ele exerceu aqui, ele estudou aqui. Sim. E foi para a prática. Eu saí do teórico e tu Sim. faz a prática. Aí ele chega... Isso é ótimo. Aí ele vai complementar só. Então ele não ficar repetindo a mesma... Pô, você passou por uma capacitação por liderança e você vai ficar ad eternamente estudando o que é liderança. Então, você já desenvolveu as competências, já está ali no teu histórico, passa adiante. Então, você vai enxergando a trilha de desenvolvimento só para suprir os gaps, as lacunas de formação. Isso na Espanha. Olhando, isso a Espanha e aí transformando a competição. Sim, e aí toda a Europa passa a trabalhar assim. Legal. E aí, quando eu escrevo esse livro, eu trago essa ideia para o Brasil, de que vamos, ao invés de ficar repetindo a mesma coisa, pois esse é um modelo tão bacana, por que a gente não passa a reconhecer essas competências? E a empresa jamais ela vai substituir a universidade, nem a escola, e esse não é o papel dela e não é isso que as universidades corporativas querem. Mas elas precisam entrar justamente onde é a lacuna de formação, porque ela precisa preparar para o negócio dela. Só que o que está acontecendo? As universidades corporativas hoje, elas, além de preencherem aquelas lacunas que são referentes ao negócio, elas estão indo além. Quando uma... Fazer um apêndice em relação Sim. a isso. Quando você vê as instituições como Senac, Senai, elas não têm essa pegada também de estar preenchendo esses requisitos? Então, elas vêm para o ensino técnico, né? Técnico de nível médio, e ela também entra, né, complementando. Tá. Mas só que, que eu acho? Os gaps de formação, eu estava dando aula na segunda-feira e tinha saído o resultado do PISA. Então, o Brasil piorou no ranking mundial. Então, ele caiu mais. Então, as dificuldades com português, as dificuldades com matemática, isso está acontecendo no mundo inteiro, mas, poxa, a situação do Brasil é uma situação difícil. Então, isso está forçando as empresas a terem que investir em áreas que deveria ser a escola a fazer. Então, o colaborador, ele está chegando
muitas vezes sem saber matemática, para áreas que ele precisa usar matemática, ou o português, que ele precisa do português. Então, a empresa acaba tendo que virar um ambiente, um laboratório de aprendizagem, não só para os gaps em relação ao negócio, mas para suprir outros gaps que vão influenciar no desenvolvimento do indivíduo dentro da empresa. Então você está olhando duas coisas interessantes. Uma que antigamente tinha que a empresa tinha que treinar sobre o serviço que ia ser feito. Isso que você está me dizendo. E a outra, você vê que não bastava apenas fazer isso. A empresa está assumindo um papel de tentar trazer o indivíduo, sabendo que o indivíduo sabendo mais, aprendendo mais, Sim. mesmo que não seja o negócio da empresa, Sim. isso contribui para o sucesso da empresa. Sim. Então, você traz da Espanha com essa experiência e chega aqui no Brasil dizendo, olha, eu vi isso lá fora, Sim. eu vou bater aqui pé firme, Sim. que a gente vai ter que ter uma universidade corporativa mais integrada com todas as realidades existentes aqui. Sim, porque era uma época em que se discutia a questão das políticas públicas para a educação corporativa no Brasil. E isso aí acaba tendo um momento em que isso é adormecido. Aí, bom... Adormecido em que época? Depois você veio da Espanha? Eu acho que logo um ano, 2 depois, porque em 2009, quando a gente funda a associação, isso que eu ia perguntar. É um momento em que justamente essa discussão começa a ser silenciada no Brasil. E aí a gente passa a ter um papel que é de resistência e de dizer o seguinte: a empresa não vai substituir nunca, jamais a escola. A escola, ela tem um papel primordial na formação do cidadão. As primeiras experiências de aprendizagem, as primeiras trocas, a socialização, determinados conhecimentos que não serão trabalhados dentro da empresa, jamais. Agora, a dificuldade que você acha que aconteceu foi isso? As pessoas entenderem que a empresa é fazer esse papel? Eu acho que houve uma distorção de visão. Uma distorção muito séria, muito né? Muito séria. Isso não tem nem cabimento. Aí, não, imagina, jamais. Trazer para o empresário, ele... Não, jamais. E aí, o que eu penso é que, pelo contrário, a universidade corporativa, ela se torna uma aliada da universidade, da academia Sim. e da escola. Com certeza. Pelas trocas e da importância de despertar o jovem, essa geração neném, que nem trabalha nem estuda, chamar a geração neném de volta para a escola, chamar essa geração para redescobrir a aprendizagem dentro da escola e buscar, estimular para que eles pensem sobre o futuro, Sim. sobre propósito, sobre o que fazer no futuro. E aí, como é que isso é importante para a gente colocar essa mão de obra para funcionar no momento em que a gente está vivenciando o envelhecimento populacional e o decréscimo do nascimento de crianças. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, o preconceito, inclusive sobre a questão da geração prata, que a gente estava falando, para entender que a empresa e a escola precisam estar integradas, trabalhando junto, porque isso vai fazer bem para a sociedade, isso vai fazer bem para a família, que precisa do alimento na mesa, e que as pessoas precisam de emprego e precisam de ter condições de sustentabilidade. E aí, quando você fala, né, poxa, como é que eu vou ter pessoas empreendedoras? Eu tenho que ter uma educação de qualidade que estimule esse jovem e desperte
para que ele pense sobre propósito, onde eu quero chegar, no que eu estou interessado em empreender, criar, enfim. Então, eu acho que a gente está no momento em que falta a orientação a esse jovem. Quer dizer, não basta só inscrever ele num curso técnico, mas por que ele está naquele curso técnico? O que ele vai, qual é o projeto de vida dele? Esse é o papel da educação, não estou falando por corporativo. Não, eu estou falando, antes dele entrar dentro da empresa, eu estou falando lá do jovem que está prestes a entrar no ensino médio. E se ele vai fazer uma educação profissionalizante, seja pelo Sistema S, seja pela escola, convencional, pelo sistema regular de ensino, para onde a gente vai ajudar esse jovem a enxergar qual é o espaço, o lugar dele no mundo, qual é o lugar dele na sociedade, quais são as conquistas que ele quer fazer. Então, o propósito de vida. Então, hoje, para falar sobre essa geração que está aí, conectada, a gente tem que também falar com eles sobre qual é o seu propósito de vida. Antes de entrar na empresa, porque aí você tá buscando o papel, que aí a gente vai entrar. Você diz que em 2009 entrou a NTEC. Sim. Ela nasceu em 2009. Isso. Né? Aí teve uma parada que teve um processo de lentidão em relação às universidades corporativas. Sim. Aí passou essa fase, em 2000 e alguma coisa, 2000 quando voltou a falar sobre... o que aconteceu? A gente enfrentou um momento em que a temática tinha esfriado, né? E aí a gente está falando depois não só do esfriamento, mas a gente está falando também de um momento em que, quando vem a pandemia, antes da pandemia, esse esfriamento vai até ali. A pandemia... É mesmo? Foi até 2020? E aí o que acontece? 11 anos? São. E aí o que acontece? Vem a pandemia, e a pandemia resgata a importância das universidades corporativas, que mostra o seguinte, gente... Nossa, com certeza. Como é que a gente vai capacitar esses profissionais para a transformação que a sociedade está passando pelo impacto da pandemia, pelo impacto das tecnologias, pela configuração global do planeta. E aí a NTEC vem forte. Aí a NTEC começa, ao invés... O que a gente começou a fazer? Ao invés de fazer congressos em que a gente já trouxe Domênico de Masi ao Brasil, em que a gente trouxe Pierre Levy ao Brasil, Larry Prusak, estamos falando aí de homens fortíssimos que influenciaram e influenciam ainda na produção do conhecimento global, sobre tecnologia, estamos falando sobre produção de conhecimento, e aí você vê, eu trago em 2011, 11 ou 12 eu trago o Domênico ao Brasil, aí eu maluca, faço, que a Petrobras, assim, maravilhosa, acolheu, e faço congresso dentro da Universidade Petrobras. Aí eu só faço assim, gente, eu só reúno no mesmo lugar o Domênico de Masi com o Pierre Levy. E boto o Pierre Levy para falar sobre cibercultura e o Domênico de Masi para falar sobre o ócio criativo. Que é isso, muito legal. E aí, esses dois caras, eu me lembro, né, que o Domênico, ele foi aplaudido de pé. Ele era um italiano com uma alma carioca demais. Aí falando da vitrine e falando da TV Carioca da Gema. Então, o Domênico era uma pessoa que olhava a questão da criatividade, que olhava a questão do ócio como uma oportunidade de criação,
né? E aí a gente começa a ver sobre a questão da inteligência coletiva. Eu já conheci o Pierre Levy de outras vezes que ele teve no Brasil, em São Paulo. Depois a gente começou a trocar algumas mensagens, até que culmina com a vida dele ao Brasil. E aí ele vai nesse evento na Petrobras e fala da questão da inteligência coletiva. E aí, associando hoje, falando de tecnologia, sobre a inteligência artificial, na nossa prévia da entrevista, só para eu não perder o raciocínio. Eu ia fazer as perguntas, mas você está indo, está conduzindo, tá? E aí, o que acontece? Outro dia eu estava pensando, gente, eu acho que o Levy jamais tinha pensado naquele momento, pelo menos nos livros em que ele fala sobre cibercultura, sobre inteligência coletiva, que o Levy queria transformar a inteligência coletiva numa ciência. Eu acho que ele nunca pensou que a materialidade da inteligência coletiva fosse através da inteligência artificial. Sim, olha só, vamos chegar lá, só para fazer a linha do tempo, que é assim, olha só, é muita informação, todo mundo tem que acompanhar. Ela falou da TV Carioca da Gema, é muito importante isso para vocês. Olha, a gente tem aqui uma preocupação muito com conhecimento, conteúdo, e está sempre trazendo gente aqui para contar essas histórias, cada um contando a sua história, né? Se você gosta de ter um propósito, nosso propósito aí é realmente ter qualidade no que a gente está fazendo, e vocês podem ter certeza que aqui tem muita qualidade. Venham gravar aqui, venham conhecer os nossos estúdios. Mas voltando aqui, eu faço meu merchandising. Claro, com certeza. Mas enquanto você em 2009 você tem a parada, 2012 você enlouquece, traz dois caras que são ícones, bota dentro da Universidade da Petrobras, né? E enlouquece todo mundo, porque enlouquece, porque você fica, ela deve ficar assim instigando, né? Aí, pessoal, universidade. E aí você passa 2012, 2013, aí você diz o seguinte: você consegue respirar, começa a ver o sol nascer de novo na pandemia. E aí você, na pandemia, lançou um material, que foi um outro livro. Na pandemia eu fiz uma pesquisa e comecei a gerar novo livro. Você fez uma pesquisa em 2000 e que você falou 2008, 2009. Eu fiz meu pai do céu, gestão da educação corporativa, faço e aí agora as práticas pedagógicas, e aí durante a pandemia eu faço a pesquisa. Isso, que você fez a pesquisa lá, estou lá acompanhando só nem o tempo. Aí essa pesquisa que a gente vai procurar entender como é que as empresas estavam se comportando durante e como elas pretendiam agir depois da pandemia. Que show! E foi todo mundo ficou louco com isso, porque todo mundo queria saber. Imagina, porque você fez um toque muito importante. Eu vi que você estava ressaltando a importância do aluno do ensino regular ter um propósito, porque na verdade ela estava fazendo já a diferença, né, da universidade corporativa, do papel dela. Porque quando o aluno tem um propósito, ele vai apresentar no educação regulamentar, e aí ele vai para a empresa e a empresa vai desenvolver as competências, habilidades e tal. Então, assim, você conseguiu fazer bem essa divisão. Vem a pandemia, do limão vai fazer uma limonada. E aí foi uma senhora limonada, né? Sim, porque a pesquisa vai mostrar o seguinte. Uma é a questão tecnológica. Elas disseram o seguinte: foram 60 empresas. Empresas de grande porte, a maioria de grande porte e médio porte. Então, a gente está falando aí de empresas que fazem parte do índice Bovespa. A gente está falando de empresas que são premiadas, né, pelo Great Place to Work, empresas que participaram dos estudos, pesquisas da Exame, das maiores empresas, as maiores e melhores empresas para você trabalhar, das 1000 maiores empresas. Qual foi o universo de empresas pesquisadas? Então, foram 60 empresas. Essas 60 empresas, elas disseram que... Capital
Todo o capital nacional ou não? Não, a gente tinha ali uma parte empresas, a maior parte empresas nacionais e tinha empresas de capital estrangeiro. Tá. E aí elas dizem o seguinte, olha, estamos num processo de transformação digital. Porém, quando você vai procurar saber que tecnologias elas estavam utilizando ou pretendiam utilizar, você se deparava com uma outra questão que era a equipe. Sim. As equipes estão preparadas para lidar com as questões tecnológicas? E aí eles dizem que as equipes não estão preparadas. Então tem um gap. Dos 60, quantos por cento? Ali, eu acho que quase que 90% das empresas dizem que estão em processo de transformação digital. E aí, quando você vai ver um índice de empresas que tem, de fato, as tecnologias, você já vê que é uma contradição. É isso que você descobre na pesquisa. Quer dizer, é legal dizer que a transformação digital está acontecendo, Mas na prática... ela não tem tecnologia, mas que ela espera. Depois da pandemia, eu não sei se esse depois chegou já, né? seria uma boa fazer uma próxima pesquisa, hein? Será que chegou? Então, justamente, aí ele chega e diz o seguinte, depois da pandemia, eu pretendo adquirir tecnologias. Aí eu pergunto, que tecnologias são essas? Aí eu vou falar só uma que aparece, porque eu também não posso dar spoiler de tudo, porque essa pesquisa vai aparecer nesse meu novo livro. Tem um novo livro aí, tá no forninho, vai sair. Vai tem sair, nome já? Já tem, Universidades Corporativas. Ó. Esse sai pela Alta Books. Você vai assinar onde? Então, pois Lançamento. Eu não sei ainda porque eu estou esperando agora sair do forninho e o pessoal da área de marketing e vendas da Alta Books dizer. Fala para a Alta Books que a gente vai fazer propaganda pois aqui. ó. Muito bacana, faz os cortes lá. Pois é. Faz os cortes e aproveitar o lançamento. E aí a gente justamente... eles falam da questão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, durante a pandemia, já era uma tecnologia que as empresas queriam ter. Mas não sabiam nem usar, né? Não sabiam e a gente ainda não tinha o acesso que temos hoje ao ChatGPT. Sim, é verdade. É verdade. Né? É verdade. Então, era um sonho de consumo dos gestores e suas equipes ter inteligência artificial. Então você acha... Bom, aí chega a inteligência artificial. Essa não vai, é spoiler do livro, não, né? Você vai falar? Não, pode falar. Vamos ver o que você quer saber, tá? Não, como é que você vê o impacto da inteligência artificial hoje nas universidades corporativas? Olha, ainda é um universo ainda sendo explorado. Então, pela construção, né, por exemplo, dos encontros que a associação vem promovendo, a gente está indo agora para o 23º encontro, que vai ser dia 7 de novembro no IBP, e depois a gente está indo para Brasília, 4 de dezembro. IBP é Instituto Brasileiro de Petróleo. Aqui no Rio? Aqui no Rio. Então, gente, convidado, que dia vai ser ou não? 7 de novembro. 7 de novembro, quem é da área de gestão. Sim, e aí o que acontece nessa... Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Isso, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E aí Obrigada. A gente tem procurado levar palestrantes, empresas, para discutir a questão da inteligência artificial. Seja o modelo de inteligência artificial, o tipo de tecnologia e, inclusive, a ética. A ética no uso da inteligência artificial. Isso é uma preocupação séria hoje, né? Inclusive na Microsoft, muito séria. Sim, e aí o que está se falando, né? Bom, a Europa
já criou uma regulamentação, precisamos ter uma regulamentação no Brasil, as empresas precisam se apropriar e começar a criar os seus comitês para discutir a ética e inteligência artificial. E aí eu digo que, inclusive, as universidades corporativas devem se preocupar e criar os seus comitês. Por quê? Porque quando você vai criar um material didático, se você vai usar a inteligência artificial, você tem que saber como é que você vai lidar com determinadas questões. Sim, como que você vai se posicionar. Esse se é um posicionar, problema. Quer dizer, sobre diversidade e inclusão, por Exatamente. exemplo, que é uma temática que precisa muito ser abordada, porque nem toda inteligência artificial realiza aquela entrega. Poxa, por exemplo, eu passei por uma experiência de querer criar um livro, eu queria fazer um livro infantil com uma personagem que seria uma menina negra com os seus cabelos enroladinhos, e eu queria falar sobre esses cabelos. Não consegue, ela não consegue. Não, eu não consegui essa imagem. A IA não conseguiu me entregar essa imagem. E aí, a gente, quando fez um encontro na Transpetro, eu resolvo levar essa questão para discussão sobre a ética, sobre a questão da diversidade e inclusão e o uso da inteligência artificial. Então, a Anitec, a gente procura sempre trazer essas temáticas para uma discussão, um aprofundamento, estimulando as empresas, as universidades corporativas a olharem o processo de aprendizagem, a olharem as construções que elas estão fazendo, o tipo de capacitação que ela está realizando e como é que ela trabalha isso com esses seus colaboradores, né? E aí eu tô lendo aquele livro Nexus, do Harari, e aí eu estou fazendo uma reflexão. Eu comprei os 3, estou começando pelo último para poder vir para o primeiro, para o Sapiens, que ele acaba fazendo, nesse último livro dele, ele acaba fazendo um recorte que ele vai voltando nos livros anteriores. E aí ele fala do perigo da inteligência artificial e de como a inteligência artificial é a primeira tecnologia com capacidade de decisão. Aí eu fico pensando assim, poxa, eu não sei, assim, a minha reflexão vai no seguinte sentido. Gente, a inteligência artificial, ela não é um extraterreno que pousou no planeta e começou a mandar e comandar todo mundo. Ela é produto da humanidade. Ela é produto da engenhosidade humana. Então, todo tem seu lado bom e o seu lado mau. O Santos Dumont inventa o avião, só que ele olha o lado bom. Agora, se o pessoal pegou e utilizou para a guerra, se um Einstein cria a teoria da relatividade... Mas a questão não é só essa. Aqui, a questão é que você não consegue... eu não estou defendendo, eu sou a favor. Sim. Eu acho que a questão é que... Desculpe fazer esse corte. Não, pode. É porque a questão é que você deve chegar uma hora que você não vai ter controle. É isso que estão alegando. Esse é o ponto. Eu não sou contra, não. Sim. Eu sou muito a favor. Eu uso muito a inteligência artificial. Inclusive para programar. Só que não está perfeito. Ela vem com muito problema ainda. Muito problema. Assim, é uma coisa assim, sei lá, se eu jogo um código, ela acerta 30%, 40%, dependendo do código. O código trivial, não. Ela acerta uma boa quantidade. O trivial que eu digo usando coisas básicas. Mas os outros códigos, quando você solicita, a maneira que você pede, ela tem umas falhas. Sim. O que eu vejo dessa questão da inteligência artificial é que o homem não tem como se isentar sobre a responsabilidade sobre ela.
É quando eu digo assim, ela... É como se eu confuso. dissesse assim, eu não tenho nada a ver com isso. É ela que está fazendo. Entendi. Você acha que... Entendi, Ela é entendi. reflexo dessa sociedade. Mas o algoritmo parece que se autodesenvolve. Também tem outras histórias aí. Que aí você fala da generativa, você vai entrar... Sim, aí o que eu acho? Como é que você vai ter o controle ético sobre uma tecnologia que se autodesenvolve, se autogerencia e que vai gerar novos processos e novas tecnologias e tudo isso? Então, antes, eu acho que tem que ter, sim, ética em pesquisa, ética dos desenvolvedores, ética das Estou aplicações. entendendo o seu ponto de vista. E isso tudo tem que ser visto Partindo do homem. partindo do homem. É, isso aí. Então é o seguinte, se ela é uma possibilidade de destruição da humanidade, então até onde a gente caminha com ela? Se ela vai gerar mais fome, mais guerra e, de repente, assassinatos em massa e vai ser utilizada por grupos terroristas, isso tudo tem que ser pensado antes, né? Depois que a coisa se estabelecer. Então, eu acho que na discussão que o Harari traz e que ele faz menção, né, também de outros pesquisadores, é como se fosse de fato um extraterrestre. Não, não é um extraterrestre, ele é fruto do homem, da criação humana. Na Anitec você tem um grupo. Na Anitec você tem um grupo que trabalha com isso, não tem? Tem a Inerai, que trabalha com isso, a Revo, que trabalha com isso. Ele faz até umas coisas. Ela tá gravando aqui com a gente, né? A Anitec grava com a gente. De vez em quando eu vejo, né? Tô vendo, faz Sim. sempre. Ele fala, ele estava comentando um dia aqui com você, com uma pessoa, ele falando sobre como que a inteligência artificial pode ajudar no processo Sim. da universidade corporativa. Pois é, ela não vai anular o processo criativo, pelo contrário, ela pode potencializar o processo criativo para criar vídeos, para criar roteiros, né, para poder criar o design instrucional de materiais didáticos, para você fazer podcasts, para você poder, enfim, há uma possibilidade de exploração dessa inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar. Agora, se você não souber nada sobre o que você está fazendo, e se ela falhar, e se ela te entregar informação errada, trocada, ou se aparecerem elementos de discriminação, e você não conseguir ter um olhar técnico sobre isso, e é claro que você vai acabar reproduzindo algo cheio de lacunas, cheio de falhas. Então, você não vai nem saber aproveitar essa tecnologia. O Richard estava falando, Richard Uchoa, CEO da Revo, estava dizendo o seguinte: bom, a inteligência artificial ela não vai tirar o emprego de ninguém. Ela vai tirar o emprego daqueles que não sabem aproveitar as potencialidades da inteligência artificial. Bom, eu vou fazer agora um desafio aqui para você. A gente falou do corporativo, que é extremamente... eu falei para você que eu acho fantástico essa história do corporativo e o papel que ela está exercendo no momento que a gente está vivendo num país, né? Eu acho que tem um papel fantástico isso aí. Mas como é que a gente olha hoje quero o seu olhar para o empreendedor? O pequeno empreendedor, o cara que está lá, que ele tem um negócio dele, que ele realmente precisa de um treinamento, olhando micro, né? Porque você fala do corporativo e tal, mas o cara que tem um empreendedor, tem lá 10, 15 funcionários, como é que ele podia, na sua concepção, achar algum resultado no questão de estar fazer educação, habilidade, competência para aquele negócio dele? Então, primeiro eu acho que de fato é procurar os cursos dentro da área, né, que ele pretende desenvolver o negócio. O Sebrae, os Sebrais, mas especificamente falando do Sebrae Nacional, o Sebrae Nacional ele tem uma universidade corporativa
E ele desdobra as ações dele para as regionais. Então, existe, né, uma iniciativa para a educação do pequeno e microempreendedor. Que não é consultoria, é como se fosse uma micro... Tem vários cursos que são oferecidos no portal do Senai Nacional, e as regionais também desdobram essas capacitações, além das consultorias que o Sebrae oferece. Então, aqui, né, quem tem tomado conta disso é o Sebrae. Agora, é importante que isso chegue para todo mundo, Sim. que todo mundo entenda que esse sistema existe e que o empreendedor pode ter acesso a essas informações, a esses cursos. E é importante eu dizer também o seguinte, por exemplo, eu acho que nesse livro, o Educação Corporativa e Aprendizagem, que eu vou falar sobre certificação, por exemplo, na Europa, principalmente na Itália, que tem as micro e pequenas empresas, que a maioria são familiares, que passa de pai para filho, de avô para neto, eles têm uma visão da educação permanente, educação continuada. Então, o governo italiano, ele oferece essas formações para eles, né? Então, eles são certificados, eles recebem apoio. Deixa eu fazer uma provocação a você, só porque veio aqui na minha cabeça. Vamos supor, a gente tem a corporativa lá da Petrobras, né? Sim. A Universidade Corporativa. Você sabe que a Petrobras contrata muita gente por licitação, microempresa. Sim. Ela qualificar um fornecedor dela não seria uma coisa interessante para a Universidade Corporativa? Então, aí entra muitas vezes a questão do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo. Porque o IBP, ele prepara as empresas para atenderem às necessidades do mercado de petróleo e combustíveis. Entendi. Então, o IBP, ela tem uma universidade corporativa, que é a UniBP, que a Karen Cubas é a gerente dessa universidade corporativa, que atende às empresas do setor de petróleo e gás, as grandes empresas, e atende também o pequeno empreendedor. Então, se eu quiser me especializar para atender a Petrobras como pequeno empreendedor, eu vou no IBP, faço vai lá no Universidade Corporativa. Procura a Universidade Corporativa do IBP. Muito interessante. Já é um nicho, em vez de, por exemplo, fazer o genérico. Sim, com certeza. Tem um trabalho. A IBP, fazer propaganda de vocês, hein? É setorial, é uma atividade setorial, né? A Universidade Corporativa do IBP, ela é uma universidade corporativa isso é muito bacana. Que cuida de todo um setor, né? É importante falar isso. Então, a Petrobras, a Universidade Petrobras, ela, há alguns anos atrás, ela chegou a oferecer, inclusive, capacitação para o mercado. Preparar antes trabalhadores para que pudessem prestar serviço às empresas, às terceirizadas, ou, se no futuro, fizessem até fossem contratadas, ou se essas pessoas viessem a fazer um concurso, preparar, e que eu acho que as pessoas ainda não entendem um pouco, é que a universidade corporativa, ela não deve realizar só o seu trabalho interno. Ótimo, eu também acho. Mas sim dialogar com o ecossistema dela. Então, dentro desse ecossistema está a comunidade, dentro desse ecossistema está a escola, dentro desse ecossistema está a universidade, né? Estão as edtechs, as techs da vida, né? Então, as startups estão aí. Então, eu acho que quando eu tenho uma visão global e olho como sistema integrado, eu quebro essa barreira que separa a empresa do universo, da sociedade, e essa universidade corporativa passa a interagir com a sociedade.
Entendi. Então, se eu tenho, por exemplo, carência de profissionais para trabalho na malha ferroviária, eu não tenho uma escola, eu não tenho uma universidade que trabalha com isso, por que que a empresa não pode fazer uma oferece. parceria, Não, sim. ou ela oferece, É ou faz uma verdade. parceria com a escola, ou faz uma parceria com a universidade, ou faz uma parceria, sei lá, com alguma ONG, né, com alguma organização da sociedade civil para ajudar a oferecer para essas pessoas capacitação. Então, eu acho que é essa visão que está faltando e que eu vejo que é essa oportunidade para a academia se aproximar cada vez mais Da realidade. da realidade das empresas e levar isso para dentro da universidade. Então, a lei da inovação, ela prevê, por exemplo, que profissionais do mercado possam atuar dentro da universidade e profissionais da universidade possam atuar dentro da empresa para troca de experiências. E por que que a gente não promove isso? E por que que a gente não incentiva isso cada vez mais? Não são todas as empresas que adotam isso. Também não são todas as universidades que topam um programa como esse. Então, acho que quebrar essas barreiras É um desafio. é um desafio e é fundamental para as gerações presentes e futuras. A Anitec no futuro, como é que você imagina? Quer dizer, qual o desafio aí? Como é que você está desenhando as inovações, os projetos para a Anitec? Então, eu acho que a Anitec ela tem um desafio que é democratizar cada vez mais essa discussão sobre a educação corporativa e a inovação, sobre o que são as universidades corporativas e explorar o país. A gente tem um projeto que é o Diário de Viagem, que é sair do eixo Rio-São Paulo, ou Rio-São Paulo-Brasília, e explorar o país e levar o que é uma universidade corporativa, explicar para a academia também o que é a universidade. Sim, eu fico pensando assim, gente, e lá no Cacaueiro? Lá onde está o trabalhador plantando e colhendo cacau. Qual é o papel da universidade corporativa? Nossa, é muito interessante. Com esse trabalhador? É muito interessante, é muito bacana ver isso. E me diz uma coisa, como é que você imagina a universidade corporativa em todos esses, assim, no crescimento dela? Como é que você acha que ela pode crescer? Que você está olhando para o Brasil como um todo. Você acha que com apoio institucional, com apoio das políticas públicas? Eu acho que tem. Uma coisa é a articulação entre as empresas, essa visão de ecossistema, a visão de interdependência, do apoio mútuo, seja trocas de práticas, trocas de experiências, networking mesmo, e trabalho coletivo. Aí, inteligência coletiva. A inteligência coletiva trabalhando em prol da sociedade, em prol do trabalho, do emprego. A gente vai ter o G20 aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eu acho que é importante falar, né? Se fala do combate à fome, se fala da sustentabilidade, e a gente tem que ir para o mundo prático. Sim. E falar de trabalho e educação é dizer que a gente está criando oportunidade para jovens Isso é muito bacana. serem inseridos no mercado de trabalho, de eles terem vida digna, de terem direito ao seu prato de comida. E não só o prato de comida, mas terem dignidade, poderem ir ao teatro, poderem ir ao cinema, poderem ler um livro, fazer um curso extra que ele desenhou na cabeça dele e que ele precisa fazer para o crescimento profissional dele. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre geração de emprego e renda. Educação e trabalho geram emprego e geram renda. Você está fazendo um trabalho muito interessante aqui, gravando na TV Carioca da Gema, um programa da Anitec. Sim. Sim, que a gente acha. Isso está sendo inovador.
E como é que você imagina isso como impacto de tudo que você está colocando aqui? Porque é importante, porque a gente sabe que o podcast, gente, ele permite, né, que a gente converse com as pessoas. Sim. E as ideias vão surgindo também. Sim. Como é que você imagina para o sucesso do teu podcast? Conta aqui pra gente. Do sucesso de estar aplicando isso na NTech. Porque essa ideia veio, eu tive uma ideia, vou fazer um podcast. Conta pra gente. Então, o podcast é uma maneira da gente também quebrar o gelo. Sim. E mostrar o que as empresas estão fazendo, o que elas estão desenhando para os seus programas educacionais. Isso é importante. Desmistificar esse universo e aproximar, né, gestores, fornecedores, especialistas para conversarem sobre essa questão da educação corporativa no Brasil, falar também com os empresários, despertar os empresários para que eles mexam com o bolso. Empresário, mexa com o bolso. Por quê? Porque a educação, ela vai resultar em inovação, em transformação da sociedade, e aí vai gerar mais produtividade. Por que a Coreia do Sul conseguiu? Sim, cara. Porque foram anos de investimentos em educação. E aí, porque são inovadores, porque eles saíram de um estado de pobreza para um estado social digno. Sim. Então, é uma questão que não tem como a gente não falar de educação. Vencer o preconceito, a educação na escola, a educação na universidade, a educação dentro de casa, a educação na empresa. Então, tem que ser educação, injeção de educação na veia o tempo todo. Parabéns, assim, fico super feliz. Todo final de programa eu peço às pessoas para mandar uma mensagem para quem está assistindo, né? E aí, dentro do teu contexto, que é o propósito da NTech. Gostaria que você olhasse ali, desse uma mensagem para as pessoas, que elas refletissem. Pode ser uma provocação, que até eu acho que você botou educação aí. Vamos provocar esse pessoal. Então, gostaria que você terminasse fazendo uma colocação importante para o público aí. Eu acredito muito na educação, né? Eu não consigo conceber, né, que a gente não possa criar espaços de aprendizagem em que nós, enquanto indivíduos, não possamos nos desenvolver. Então, todo espaço em que a aprendizagem acontece é um espaço que tem que ser aproveitado, é um espaço que tem que ser tratado com carinho, que tem que ser estimulado, incentivado. E aí, a valorização do espaço da empresa como espaço de aprendizagem. E aí chamar atenção também para uma questão que vem me incomodando muito, que eu só ouço falar em lifelong learning. Eu não tenho nada contra o inglês, mas ele não pode ser apresentado como um conceito novo, uma prática nova, porque isso já está aí. As novas gerações vão entender como se fosse algo novo. E aí eu quero fazer um convite para aqueles que se autodenominam lifelong learner. Leiam Paulo Freire, por favor. Não joguem Paulo Freire no lixo. Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, ele foi respeitado internacionalmente, suas práticas e metodologias são estudadas até hoje. Se a gente pode falar sobre autonomia, autoria, protagonismo, criatividade, criação, identidade, individualidade, individuação, a gente agradece tudo isso ao nosso querido e amado Paulo Freire. Eu acho que não é um clamor, nem é uma provocação. Não, é um clamor. É um clamor. Leiam, por favor, e se apropriem do Paulo Freire.
Muito obrigada. Muito prazer ter você aqui, Leonora, Obrigada. presidente da Anitec, gente. Obrigada, gente. Foi muito bom. Não esqueçam, a TV Carioca da Gema, a Vitrine Carioca está aqui no Rio de Janeiro, é carioca, que está aqui apostando em projetos como da Anitec, projetos que vocês querem gravar no podcast. Estamos aqui sempre. Muitíssimo obrigada, pessoal. Um beijo grande. Até a próxima quinta-feira. Aqui vai ter uma novidade interessante. Vamos falar de game aqui de uma forma diferente. Vamos falar de game corporativo, hein? Opa, que bacana. Muito legal. Vai vir uma pessoa falar de game corporativo e a gente vai entrar no novembro olhando para game. Olha, que maravilha. Muito bom. Eu gosto. Você vai gostar também. Assistam. Assistam. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.